Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Frutifique. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o novo de Deus para a sua vida. Pessoal, vocês vão se dar conta de coisas que vocês vinham fazendo desnecessário, que vocês podem mudar para que o novo de Deus venha para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, compartilhar, curtir, comentar se você achar necessário, tá bom? E vamos lá, direto para o vídeo. Pessoal, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes 10:10, tá bom? Eu estou lendo nessa versão aqui, Almeida, né? Corrigida fiel, esta. Tá bom? No livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículos 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Essa versão diz assim. Agora vamos ver o que diz a NVT, que é uma versão que eu gosto muito, pessoal, muito mesmo. Tô abrindo aqui. Diz assim, ó, o mesmo capítulo, o mesmo versículo na NVT, né? Se o machado está cego e não se afiar o corte, é preciso golpes com mais forças. Você viu como é que muda? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Meus irmãos, eu estava pensando nessa nossas vidas, corrida, né, de hoje. Eu estava refletindo, sabe quando você para tudo para fazer uma reflexão? Já viu aquelas lojas que fecha tudo para balanço? Mais ou menos isso, quando você pensa para refletir na sua vida, né? No caso, eu refleti na minha vida. Pessoal, você já viu aquela história onde dois homens foram contratados para, né, cortar árvores em um campo, né? Diz a parábola. Dois homens começaram no mesmo horário, né? Ele cortava mais ou menos 10 árvores por dia. Pessoal, não se trata assim daquelas árvorezinhas, não. Aquelas árvores mesmo, né? Realmente para corte mesmo. Ele cortava uns 10 por dia. E ele não parava. Ele entrava cedo, só no final do dia ele parava. No horário mesmo realmente de parar. Não parava nem para comer. O outro entrava no mesmo horário, também parava no mesmo horário, só que ele parava várias vezes ao dia para afiar o seu machado. Quando foi na sexta, que é o último dia de receber o pagamento, ele chegou para ele e falou assim: "Oi, por que eu não paro para comer, eu não paro para nada, e eu cortei menos que você? Você para várias vezes, eu observo que você para, e você cortou muito mais, 3 vezes mais que eu. Imagine só comigo. Se o machado dele estiver cego, ele precisa fazer mais golpes. Vocês estão conseguindo me entender o raciocínio? Ele precisa colocar mais força, ele precisa fazer isso mais vezes. O outro, por sua vez, parou para afiar, né? Parece que tá perdendo tempo, né? Não dá a entender que tá perdendo tempo? Só que imagine comigo, tá afiado, um golpe só, pá, já consegue cortar mais árvores. Trazendo para nossas vidas, o parar para afiar o machado é a manutenção que você precisa fazer na sua vida. Afiar o machado também se diz jejum. Afiar o machado também pode ser ler mais a Bíblia. Afiar o machado pode ser ir mais vezes à igreja. Afiar o machado pode ser parar um pouco, diminuir um pouco a ida à igreja e ficar mais com a sua família. Ó, pra você ver como que é contraditório, né? Por que eu digo isso? Porque eu conheço muita gente que vai muitas vezes e deixa a sua família de lado. Eu também já fui muito ativista, pessoal, muito mesmo. Já cometi muitos erros, né? Só que o afiar o machado é isso. Se você tá lendo a palavra de Deus, se você tá tendo uma intimidade com Deus, o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai te alertar onde você está de mais e onde você está de menos. Aonde você precisa melhorar é onde você precisa parar. Isso é afiar o machado. Então, assim, eu também já fui muito ativista, né? Então, por isso que eu tô falando, uns precisam ir mais, outros precisam diminuir a ida e cuidar mais da sua família, ficar mais
com a sua família. Eu sempre falo para todas as pessoas que conversam comigo, cuidar da sua família também é afiar o machado. Cuidar da sua família também é servir o Senhor. Vocês entenderam até aqui, meus irmãos? Eu tenho um exemplo para falar para vocês, né? Vocês já viram aquela história do rei Saul? Quando ele era rei, Samuel gostava muito do rei Saul. Gostava muito mesmo. Então, Deus já tinha escolhido Davi como rei, né? Já tinha escolhido. Só que o profeta Samuel, ele lamentava muito, sabe? Ele era muito apegado. Um homem de Deus, hein, pessoal? Criado na igreja, né? Samuel foi criado na igreja. A mãe dele teve ele, já levou para a igreja e largou lá. Já pensou se a moda pega? Pegar os meninos aqui, ó, o Senhor mandou eu te dar, ou senão eu fiz o voto de te dar e deixar na igreja os meninos. Foi assim com Samuel. A mãe dele, Ana, fez o voto e deixou ele lá crescer. Ela ia uma vez por ano ver ele. Então, assim, é um homem de Deus, um grande homem de Deus, né? E para você ver como que a gente comete erros, né? Nós cometemos erros, falhas, né? Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer é que mesmo você sendo muito de Deus, você pode cometer muitos erros, né? Igual Samuel aqui, ele estava pegado ao Saul, sendo que Deus queria... Para um pouco comigo e pensa, quem foi melhor? Davi ou Saul? Você vai responder, é óbvio que foi Davi. Então, é o novo de Deus, só que Samuel estava pegado lá atrás, entendeu? Então, desapega, pessoal, desapega. Eu me incluo nesse exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Tem coisas que a gente pode evitar, tem coisas que a gente não precisa falar para evitar briga, para evitar discussões, para evitar contendas, entendeu? Se não vai acrescentar, então não precisa falar. Então não precisa ser dito. Guarda para você, ora pela pessoa. Vamos viver. Para um pouco para pensar, ó, se você soubesse que você iria morrer amanhã, você iria ofender? Não. Então vamos viver as nossas vidas como se fosse o último dia. Apesar de que todos os sinais estão aí, né, pessoal? Jesus realmente está às portas para voltar, né? Mas é isso que eu refleti. Eu falei, meu Deus, sabe, situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Para você brigar com seu esposo, com a sua esposa. Então, evita, engole, bebe um copo de água. Sabe, vamos viver. Eu tava vendo uns vídeos essa semana, onde um casal, eles estão passando assim por um posto de gasolina e eles se dão um beijo, pessoal. Já pensou se eles soubessem que seria o último dia deles, o último beijo, o último adeus, né? Aí vem um carro com tudo e passa por cima, né? Depois eu fui ler os comentários, parece que ele se jogou assim na frente e só ele morreu, ela ficou. Mas imagine só, se ela soubesse que seria o último dia. O outro vídeo que eu tava vendo também, lá no Japão, ou é na China, um dos dois. A mulher, a esposa, ela sai do carro para discutir com o marido no meio da rua ali, parece um parque. Vem o urso e pega ela assim, né? O último dia, ela não sabia. Eu tenho certeza que quando eles se arrumaram em casa, tomaram café, ela jamais imaginou que seria o último dia. Então é isso que eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a viver como se fosse realmente o último dia, mas para fazer coisas boas. Não, tem gente que usa isso para fazer errado. Vou viver como se não houvesse amanhã, né? Deixa eu beber, deixa eu fumar, deixa eu sair fazendo isso e aquilo, né? Mas não, eu digo isso para o lado da fé, de Deus, de coisas boas, para viver intensamente. Se eu soubesse que eu não veria mais o meu padrasto, porque eu fui criada pelo meu padrasto, com a minha mãe, claro, e eu nunca imaginei, pessoal. Eu orei, eu jejuei, eu fiz propósito. Se vocês soubessem tudo que eu fiz para Deus não levar o meu padrasto. E teve um tempo, pessoal, que eu até fiquei meio magoada com Deus. Eu não entendia, né? Tem coisas que a gente não entende, né? Porque eu orei tanto, fiz tanta coisa, e, né? Mas depois, passados os anos, eu fui entender que Deus permitiu meu padrasto já ir, né? Ele morreu de câncer, para salvar a alma dele. Você acredita nisso? Para salvar a alma dele, porque meu padrasto era muito incrédulo. Ele gostava muito de tirar onda com as coisas de Deus. Só que antes, né, no leito de morte, quando ele estava, né, ali naquele período
bem frágil, ele aceitou Jesus. Eu falei de Jesus para ele, nós oramos, ele teve várias visitas de povo da fé, né? Então ele levou a sério. Pensando comigo, se ele ficasse curado, bem, será que ele ia permanecer na fé? Eu acho que não. Eu acho que ele ia continuar zoando, tirando onda. Por isso que Deus levou. Hoje eu entendo isso, mas no tempo eu não entendi, pessoal. Fiquei muito triste com Deus. Então, o que eu quero dizer? Não vamos perder tempo com essas coisas. Perdoe hoje, ame hoje. O amanhã pode ser tarde demais. A gente sai pra rua, não sabe se vai voltar, pessoal. Tá bom? Então é isso. Olha como que diz aqui o livro de Samuel. Ó, 1 Samuel 1. Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o seu chifre de azeite e vai, que eu te enviarei. Você tá vendo? Então, aqui vamos ver como que diz aqui na Almeida Corrigida Fiel. 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem, envia-te, e eu enviar-te-ei a Jessé. A Jessé é o pai de Davi. Então, pessoal, encha seu potinho de azeite e vai viver a fé, vai viver uma vida nova. O novo de Deus quer vir sobre você. Não lamente mais por Saul, não lamente mais pelo que já foi perdido, pelo que já foi quebrado. Não lamente mais, perdoe, ame, viva intensamente, porque não sabemos nem que dia, nem que hora nós vamos partir, tá bom? O recado de hoje é esse. Eu vou fazer vídeos mais curtos, né? Então já vou finalizar aqui. Tem tanta coisa para falar, mas o tempo é bem curtinho. Pessoal, fiquem todos com Deus, meus irmãos. Vamos orar, vamos fazer uma corrente de oração pelo Brasil, por Israel, pelas pessoas que estão sofrendo, tá bom? Vocês já estão nas minhas orações. Se você é inscrito aqui no canal, você já está incluído nas minhas orações, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou no céu.